Olá, seja bem-vindo ao programa AB Cérebro, um programa de televisão voltado para a divulgação de neurociências. E hoje estamos novamente aqui com a doutora Ana Carolina Coan. Ela esteve no programa anterior falando sobre como é que é a avaliação pré-cirúrgica de pacientes com epilepsia de difícil controle, mas hoje ela vem falar de uma pesquisa que ela conduziu recentemente sobre os pacientes com epilepsia de difícil controle e que tem dados bastante interessantes e úteis na avaliação desses pacientes. Oi, Carol. Tudo bem, Seja professor? bem-vindo. Obrigada. Fala um pouquinho do projeto, essa pesquisa que você conduziu recentemente. Certo. Então, essa pesquisa, nós procuramos avaliar pacientes que apresentam epilepsia de difícil controle, ou seja, epilepsias em que as crises não são controladas com o uso de medicação antiepilética e que são pacientes possíveis candidatos a tratamento cirúrgico. Como nós conversamos na última entrevista, nem todos os pacientes que são submetidos a tratamento cirúrgico ficam livres de crise depois da cirurgia. Alguns ficam, outros melhoram bastante e outros nada muda depois do tratamento. O que nós procuramos avaliar com essa pesquisa foi se nós conseguiríamos descobrir antes da cirurgia quem são esses pacientes que vão responder ou não ao tratamento cirúrgico. Quais são os pacientes que têm uma maior chance de ficarem livres de crise depois do tratamento cirúrgico. Então, esse é um trabalho que nós desenvolvemos aqui na Unicamp, em conjunto com uma universidade em Londres, a University College of London, e nós incluímos 30 pacientes que apresentavam epilepsia de lobo temporal refratária ao tratamento medicamentoso. Nós avaliamos esses pacientes com uma técnica de uso acoplado da ressonância magnética com o eletroencefalograma. Como nós também falamos na última entrevista, esses dois equipamentos são os equipamentos mais importantes para a avaliação pré-operatória com o intuito de localizar o foco epilético nesses pacientes. A novidade nesse trabalho é que nós usamos os dois equipamentos ao mesmo tempo. Então, o eletroencéfalo, os eletrodos são especiais, eles podem entrar dentro do campo magnético e ao mesmo tempo em que nós adquirimos a ressonância magnética, nós também adquirimos o eletroencéfalo. Esse uso acoplado da ressonância magnética com o eletroencéfalo me permite localizar alterações hemodinâmicas, ou seja, alterações de circulação sanguínea que possivelmente estão relacionadas com o foco epilético, que nós observamos pelas descargas do eletroencefalograma. Nós incluímos, então, 30 pacientes nesse estudo, fizemos esses exames e eles foram submetidos a tratamento cirúrgico. E nós comparamos, de uma forma retrospectiva, os resultados desse exame com os resultados cirúrgicos. Então, o segmento cirúrgico, se esses pacientes ficaram ou não livres de crise no pós-operatório. O que nós observamos de resultado desse estudo foi que os pacientes que apresentam uma alteração hemodinâmica, uma alteração da circulação sanguínea mais restrita a uma região específica do cérebro, eles apresentaram uma maior chance de ficar livres de crise no pós-operatório. E uma outra parte interessante, nós observamos também que uma rede neuronal normal, que é o que a gente chama de rede modo padrão, ou que em inglês a gente chama de Default Mode Network, que é uma rede neuronal comum a todas as pessoas. Nós observamos que nos pacientes em que nós conseguíamos observar esse padrão, essa rede de alteração hemodinâmica, ou essa rede de modo padrão, a Default Mode Network, esses foram os pacientes que apresentaram o melhor prognóstico cirúrgico, que 80% ficaram livres de crise num período médio de 2 anos depois do tratamento cirúrgico. A nossa conclusão com esse estudo foi que os pacientes que apresentam um padrão de uma alteração hemodinâmica, uma alteração de circulação sanguínea mais difuso e que não apresentam essa rede de modo padrão, a Default Mode Network, possivelmente eles apresentam um foco epilético mais difuso. E o tratamento cirúrgico para a epilepsia não beneficia tanto esses indivíduos do que aqueles que apresentam um foco epilético mais restrito.
Carol, mas isso é uma coisa fantástica. Então você tem agora um marcador de resultados favoráveis simplesmente por, não digo simplesmente, mas por você medir essa conexão que se chama de default mode. Fala um pouquinho mais sobre isso, Carol. Acho que é uma área bastante instigante, é novo, né? Acho que seria interessante você explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo o que são essas redes, como que funciona. Certo. Então, o nosso cérebro, ele funciona como, as regiões são interligadas em relação ao funcionamento do cérebro. Então, nós temos várias redes no cérebro, várias regiões que funcionam em conjunto com outras. Isso é o que nós chamamos de redes neuronais. Existem algumas redes neuronais que são comuns a todos os pacientes. Essa rede padrão, ou Default Mode Network, que é o nome em inglês, mas o que é mais usado mesmo aqui no Brasil, ela é uma rede que mostra para nós as áreas do cérebro que estão ativas durante um repouso acordado. Então, quando nós estamos repousando, com olhos abertos, sem pensar em nada, ainda assim o nosso cérebro ele está ativo. E essas áreas que estão ativas durante esse repouso é o que nós chamamos de Default Mode Network. Então, será que seria de especular muito de que agora que você com essa capacidade de medir essas redes no cérebro, você também consiga talvez predizer o grau de comprometimento, não só em termos de resultado cirúrgico, mas se vai ter alguma consequência de perda de memória, ou se essa pessoa tem chance até de melhorar a memória. Como que você vê isso, Carol? Sim, eu acho que essa é uma das áreas que mais deve crescer em relação à pesquisa em epilepsia nos próximos anos, que é o uso da ressonância magnética funcional, para que a ressonância magnética que observa, na verdade, as alterações hemodinâmicas, as alterações da circulação do cérebro. Esses estudos com ressonância magnética funcional, eles têm sido usados para se estudar as sequelas da cirurgia, então, tanto para localizar melhor regiões que são específicas do cérebro para realizar funções específicas, ou mesmo para predizer um paciente que tem um risco de perda de memória no pós-operatório ou qualquer outra sequela. Então, é um campo que está evoluindo muito rapidamente, na verdade. E a grande vantagem da ressonância magnética é que é um aparelho que é relativamente disponível em centros terciários do SUS, é um exame não invasivo, então não tem riscos para o paciente esse tipo de exame. Assim, por curiosidade, Carol, você é médica, neurologista, neurocientista, né, fez doutorado nessa área. As pessoas que estão assistindo, tem muitos jovens que pensam em fazer pesquisa, né? Você fala que agora fez uma pesquisa junto com o pessoal de Londres, então tem uma vida bastante dinâmica. Fala um pouquinho, como é que é essa motivação que fez com que você trilhasse esse caminho de pesquisa? Foi uma coisa que você sempre queria? Como que foi isso? Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu queria saber como o cérebro funciona, de alguma forma. Então, foi por isso que eu escolhi a neurociência. Escolhi primeiro a medicina, na verdade, porque eu gosto de tratar paciente, mas dentro da medicina continuei com a pesquisa, porque eu sempre quis saber isso, como que o cérebro funciona e como que ele não funciona e leva a algum tipo específico de doença. E como que tem sido isso? Você já descobriu tudo, Carol? Não, acho que falta muito. Na verdade, a gente vai precisar de muitas décadas ainda para avançar. Tem muita coisa para ser descoberta nessa área. E curiosidade, assim, você tal, como que você acha que os alunos que estão aí assistindo, pessoas jovens, que querem trilhar a carreira de cientista, quais são, assim, o caminho das pedras que você poderia apontar? Olha, vai para cá, ou não sei, como que foi, qual que é o segredo? Eu acho que tem que ter uma formação acadêmica sólida, esse é o primeiro, e você tem que fazer alguma coisa que goste. Então, não adianta fazer alguma coisa porque assim talvez seja mais fácil. Não, tem que fazer aquilo que gosta, porque se você não gostar, não vai ser bom no que você faz. Eu acho que isso é o mais importante. Mas várias carreiras, por exemplo, no nosso laboratório, eu sou neurologista, existem físicos, existem matemáticos, professores de educação física. Então, todas as carreiras,
existe a possibilidade de se fazer uma pesquisa científica. Então, quer dizer, não é só porque é médico ou neurologista que pode ser neurocientista, no caso? De jeito nenhum, de forma alguma. Teria como você dizer quem que seria o neurocientista? Aquele que estuda o cérebro, de qualquer forma. Olha só, então, se você tiver interesse em saber como o seu cérebro ou o cérebro das outras pessoas funciona, você está no caminho certo para desvendar, ó, digamos, esses mistérios dessa caixinha mágica que é o cérebro. E a Carol aqui mostrou com bastante propriedade que ela vem fazendo, né, trabalhando. E quais são as perspectivas da neurociência agora que você enxerga com todos esses equipamentos, com todas essas inter-relações que você já faz parte desse consórcio global, pessoal de Londres? Você acha que as neurociências ou as pesquisas de uma maneira geral, elas têm fronteiras? Não, não. Eu acho que cada vez mais a gente deve trabalhar em equipe, até para não refazer o que já foi feito ou para juntar esforços, porque com certeza isso vai fazer com que a gente avance mais rapidamente no conhecimento de diferentes doenças. E para aquelas pessoas que estão agora assistindo, né, que tem alguma forma, digamos, de doença neurológica, como você poderia dizer que a pesquisa talvez está chegando neles? Como que você vê isso? Os avanços estão ajudando as pessoas que sofrem de alguma doença neurológica, no caso da tua pesquisa da epilepsia? Como está acontecendo isso? Com certeza. Então, esse exemplo que eu dei com o nosso trabalho, é claro que é algo que ainda precisa ser validado, precisa ser reconhecido, nós continuamos investindo nisso, mas se isso se confirmar, é algo que pode ser aplicado de uma maneira relativamente simples para os pacientes em tratamento cirúrgico para epilepsia. Mas eu vejo que da minha formação de aluna como médica até o momento, a neurologia, ela avançou muito. Então, muitas doenças que antigamente não tinham tratamento, hoje a gente tem, como o AVC, por exemplo, é algo novo. Então, muito se avançou e muito se tem avançado em remédios novos, em cuidados, em prevenção, em tudo a partir de estudos de neurociência. Certo. Muito obrigado pela atenção. Fique ligado no ABC. Obrigado, Obrigada, Carol. professor Lino.